turma, aqui é Raíssa Costa, professora de Biologia da plataforma Gonçalves Dias, e eu estou aqui hoje para um projeto, que são as atividades curriculares complementares, e eu já convido você então a ficar nessa aula comigo. Eu te garanto que vai ser uma aula super interessante daquele conteúdo que eu tenho certeza que todo aluno ali, de ensino médio vai amar, que é o conteúdo de genética. Olha, você estudante não pode ficar aí sem entender o básico da genética para depois, a gente galgar aí outros conteúdos mais complexos, certo? Então, Raíssa, o que eu vou precisar saber? A gente vai pontuar aqui, quais são aí o básico, as nomenclaturas, os processos, aquilo que a gente mais utiliza nos conteúdos e nas questões de genética para que você saiba ali responder essa questão. Pega o teu caderno, pega aí a tua caneta e faz todas as anotações possíveis para que você aí não esqueça e aprenda de fato esse conteúdo, tá certo? Então vem aqui comigo para o quadro para aprender os conceitos básicos da genética. Eu coloquei aqui para vocês, alguns nomes, alguns tópicos para a gente trabalhar, e entender ali o que acontece entre esses indivíduos, os processos, onde é que está aquilo, onde é que está isso, nomes que se repetem muito e por isso a gente precisa conhecer, a gente precisa saber, certo? O primeiro que eu trouxe para vocês é DNA. Com certeza, você aí, aluno que já passou vários anos da sua vida na escola, já ouviu muito falar de DNA. DNA é o nosso material genético, tá? Eu coloquei aqui para vocês esse nome feio, que tá aqui no quadro, extenso, grande, mas esse é o nome, aí completo do DNA. DNA é apenas uma sigla, que a gente utiliza e, na verdade, o nome seria ácido desoxirribonucleico, tá? Então, isso significa o DNA. O que é DNA, Raíssa? O DNA, então, é aquela molécula biológica, uma molécula química que vai carregar as tuas informações genéticas. É no teu DNA que você tem as informações, por exemplo, para desenvolver a tua altura, os teus músculos, para que você tenha aí a tua pigmentação da pele, a pigmentação do cabelo, a tua massa corporal. E no teu DNA, a gente tem as informações que a gente vai conseguir passar adiante, para a nossa descendência, quando ali o indivíduo tem um filho, As informações, elas são passadas. É no DNA que a gente encontra essas principais informações, também ali de um ponto de vista, um pouco ruim. O desenvolvimento de doenças, a predisposição para algum fator ali, para alguma doença, também está incluído, no nosso DNA, certo? Logo em seguida, eu coloquei para vocês o RNA. O RNA, então, que se caracteriza por ser um ácido ribonucleico, tá? Então, gente, eu sempre falo para os alunos, não tem erro. Começou com D aqui, ó, essa palavra gigante é DNA. Começou com R, RNA, tá certo? Qual é a função do RNA? Anota aí no teu caderno que a função do RNA é a síntese proteica. Todo mundo tem RNA ali, todos os organismos vivos, eles compartilham, a característica da síntese proteica e essa síntese de proteínas, ela se dá a partir do RNA. Então, para mim, e para você, DNA é informação genética, é quem eu sou. E RNA, a partir dele eu vou fazer as minhas proteínas que eu preciso, ali no meu corpo, certo? Cromossomos. Com certeza você já ouviu falar dessa palavra, cromossomos. O cromossomo, ele é uma forma do DNA, certo? Então, pensa no seguinte, às vezes, você fica ali com o cabelo, quando você molha, quando você lava, principalmente quem tem cabelo grande, aí você fica com o cabelo maior, quem tem cachos, depois esse cabelo dá uma encolhida, fica enroladinho. Então, na mesma estrutura, a gente tem ali, disposições diferentes. Esse cabelo molhado, ele fica mais, estirado ali, e quando ele começa a secar, esse cacho começa a ficar em espiral, começa a ficar ali mais condensado, mais curtinho. É basicamente isso. O cromossomo, ele é a molécula de DNA, só que mais condensada, apertadinha ali em espiral para proteger a nossa informação genética. O nosso DNA,
ele não fica sempre na forma de cromossomo. Às vezes ele fica mais aberto, né, ali solto, né, no nosso núcleo, mas em alguns momentos, como na divisão celular, em que a nossa célula fica mais exposta, né, ali, esse DNA ele começa a se enrolar, se enrola para se proteger, formando então, né, o cromossomo que tem aquele famoso formato de um X, né? Todo mundo aí já ouviu falar, ok? Então o cromossomo nada mais é do que o teu DNA num formato ali mais condensado, certo? Gene, aqui pra gente. Gene é um pedaço, né, um fragmento do teu DNA, no qual a gente vai tirar uma informação para ter posteriormente, né, uma síntese proteica. Como assim, né? Imagina que o teu DNA, a molécula, né, de DNA, que é bem extensa, vou colocar aqui para você, tá? No quadro, a gente tem, então, dessa forma, geralmente como a gente representa, né, o nosso DNA. Ele está no formato de cromossomo? Não, né? Cromossomo é aquele formato mais enroladinho, né? Mais condensado. É eu pegar essa molécula e enrolar ela bastante vezes, tá certo? Raíssa, o que é o gene? Aqui eu tenho essa molécula de DNA e aqui, ó, nessa região, eu tenho uma informação que, por exemplo, é o que vai definir a cor dos meus olhos, certo? Isso aqui, gente, é um gene. É onde eu destaco uma informação que vai ser expressa pelo organismo, né, ali na maioria das vezes, que vai servir para ter uma síntese de proteína também. Então, o gene, ele nada mais é do que um fragmento do teu DNA, tá certo? Que vai ser utilizado para que você faça uma síntese proteica. Aqui eu coloquei para você também a palavra locus, tá? O que significa locus? Locus, então, é o local, é o posicionamento que esse gene, ele ocupa no meu cromossomo. Então, esse gene, ele está na porção mais acima, ele está na porção mais abaixo, é o local, o locus gênico, tá certo? Onde eu vou encontrar ele disposto ali no meu cromossomo, certo? Vamos continuar, então, aqui. A gente tem outros dois nomes, né, que se repetem muito, que é de fenótipo e genótipo, certo? Com certeza também você já ouviu falar desses dois nomes. E aí eu queria destacar para vocês que o genótipo é toda a tua informação genética, né? Informação genética que caracteriza um indivíduo. Então todo mundo tem, né, ali um total de 46 cromossomos em cada célula. Imagina aí, você tem bilhões de células no seu corpo. Cada célulazinha dessa tem 46 cromossomos. Toda essa tua informação genética faz parte do teu genótipo, certo? E fenótipo, gente, nada mais é do que a expressão dessa informação genética. Não sei, né, Raíssa, se eu entendi. Bora lá, tá? Imagina que você tem uma informação genética lá, tá, no teu DNA, no teu genótipo, para que você tenha pigmentação de pele branca, certo? Só que quando eu vou ver ali, você pegou muito sol e aquela tonalidade, ela modificou um pouco. Você pode ter ficado mais avermelhado, você pode ter ficado mais, né, bronzeado. Então, o fenótipo, gente, ele é ali a expressão da informação genética que você tem. E muitas das vezes essa expressão, ela vai ser influenciada por quem? Pelo ambiente, certo? Então, se você usar lente, por exemplo, né, lente no olho, a pigmentação do seu olho é castanha, mas você usa uma lente ali, né, azul. O que você está modificando? Você está modificando o seu material genético? Não, você está mudando o que eu estou expressando, que é o meu fenótipo, tá certo? Muito se fala que o fenótipo são as características visíveis, né, ali dos indivíduos, mas nem sempre, tá bom? Por exemplo, eu sou o tipo sanguíneo O. Ser tipo sanguíneo O é um fenótipo, mas você não consegue ver, né, que eu sou tipo sanguíneo O. Mas é uma expressão, tá certo? Então, bora lá continuar. Cariótipo, tá? Cariótipo é o conjunto ali, né, de todos os seus cromossomos. Acabei de falar para vocês, né, que todos os indivíduos aqui da nossa espécie, em condições de saúde normal, os indivíduos ali, né, via de regra, eles têm 46 cromossomos por célula, tá? Por núcleo, na verdade. Então, esse conjunto de 46 cromossomos no teu núcleo forma o teu cariótipo.
Cariótipo, inclusive, gente, é muito importante, né, para ser feito ali na fase em que as mamães, né, estão fazendo o seu pré-natal, por exemplo, para saber se o bebê, de fato, ele tem ali 46 cromossomos. Porque se, por acaso, identifica-se que ele tem 47 ou que ele tem 45, isso pode ser o indicativo de uma síndrome, né, e já pode ali, né, já cuidar previamente de, né, algum método ali remediativo, né, para esse organismo, para esse indivíduo, certo? Então, cariótipo nada mais é do que o conjunto de todos os seus cromossomos que estão lá no teu núcleo. O nosso cariótipo contempla aí 46 cromossomos, tá bom? Bora lá. Dominância e recessividade, tá? Essas duas nomenclaturas, né, esses dois nomes aí, eles aparecem muitas vezes nas nossas questões, tá certo? Quando a gente fala que um alelo, né, que uma característica, ela é dominante, é quando eu preciso que essa informação, ela venha ali, né, em um cromossomo apenas. Ela já é o suficiente para que se manifeste. Quando a gente tem uma característica recessiva, ela precisa vir no par de cromossomos, tá? Só esclarecendo pra gente, lembra aí que você tem 23 pares de cromossomos, o que soma no final 46. O primeiro par, você recebe uma informação genética da mãe, uma informação genética do pai. Se aquela característica for dominante, basta vir apenas de um, certo? Para existir uma probabilidade maior dela se manifestar. Se a característica for recessiva, para que ela se manifeste, eu tenho que ter essa informação advinda ali dos dois, para que haja, né, ali uma probabilidade maior. Então, por exemplo, né, olhos de cor clara é uma característica recessiva. Cabelo cacheado é uma característica dominante. A pele de cor preta é uma característica dominante. E aí a gente tem várias, né, características no nosso corpo que a gente pode ressaltar e ter então essa ideia se é dominante ou se é recessivo, tá certo? O que é válido também a gente pontuar é que nem sempre uma característica dominante vai ser mais prevalente em uma determinada população. A gente muitas das vezes tende a pensar que uma característica dominante, ela sempre vai se repetir mais vezes, mas isso não é uma regra, tá certo? Existem características que são recessivas e que se repetem ali para os indivíduos. Depende muito do processo evolutivo, das condições do ambiente, tá? E a gente precisa ter essa atenção sempre às questões, tá certo? Bora lá continuar aqui. Coloquei para vocês um processo aqui em cima, que é o processo de crossover, tá? Esse processo, gente, tá aqui, né, em inglês pra gente, mas em português ele poderia aparecer para vocês como recombinação genética, tá? A recombinação ali do material genético dos indivíduos. Isso faz com que a gente tenha uma variabilidade entre os organismos. Então, por exemplo, eu tenho duas irmãs, né? Nós somos ali, né, compartilhamos mesmo pai, mesma mãe, mas nós somos pessoas diferentes. Se a gente está vindo dos mesmos genitores, por que nós somos diferentes? Porque existiu lá na formação dos gametas, né, do meu pai e da minha mãe, uma recombinação da informação genética, fazendo então com que cada gameta formado tem ali, né, uma particularidade, características que só vão ser expressas naquele indivíduo que for formado, certo? Então, quer dizer, né, Raíssa, que eu era ali o único gameta, né, o único gameta poderia me formar? Sim, tá? As suas informações aí combinadas, né, do gameta da sua mãe com o gameta do seu pai, isso só poderia existir uma vez, tá certo? Bora lá. Heterozigoto e homozigoto, tá? Se expressa ali nas nossas questões, muitas das vezes, como aquele azão-azinho, né? Que com certeza você já ouviu falar e já observou ali nas questões. Hétero quer dizer diferente, certo? Então, ali no mesmo locus, né, naquela mesma posição, eu tenho ali alelos diferentes, certo? Esse é o indivíduo heterozigoto, tá? Hétero, toda vez que aparecer isso pra gente, esse indivíduo aqui, gente, apesar de ser heterozigoto, ele também é dominante. Ele é dominante porque ele tem aqui o azão, tá certo?
O indivíduo homozigoto, homo, quer dizer o quê? Igual, né? São os indivíduos que têm ali, ó, a mesma informação nos dois, né, no par de cromossomos homólogos. Então, aqui eu tenho azão, azão, mesmo tamanho, né, de letra, ou eu tenho azinho, azinho, certo? Mas você percebe que é a mesma informação vinda da mãe e vinda do pai, tá bom? Coloquei ainda aqui para vocês mais algumas representações, né? Isso aqui a gente observa muito mais quando a gente vai fazer aquelas questões sobre genética familiar, né? A transmissão, a hereditariedade a partir ali de uma doença, de uma característica, mas é válido, é importante, né, a gente ressaltar. Toda vez que aparece esse quadradinho, né, ali, é representativo de um indivíduo do sexo masculino, tá? Que a gente vai representar na biologia por XY, certo? E toda vez que aparece o círculozinho ali pra gente, seria um indivíduo do sexo feminino, que na biologia a gente representa por XX, tá bom? Quando a gente tem a ligação entre esses dois indivíduos, quer dizer um cruzamento, tá? Com a possibilidade ali de gerar descendentes, não necessariamente, né, vai gerar, ou às vezes pode aparecer para vocês na questão até como um casamento, tá? Mas casamento aí no sentido de que há uma possibilidade de gerar uma descendência entre esses indivíduos, tá certo? E quando a gente tem esses símbolos pintados ali no meio, isso quer dizer para a gente que o indivíduo está afetado com alguma situação. Então, quando a gente fala, por exemplo, o indivíduo ele tem síndrome de Down, esse indivíduo, nessa representação, ele tem que estar pintadinho. É uma indicação para a gente que ele está afetado por alguma condição, tá certo? Vem responder então comigo aqui uma questãozinha para a gente fixar melhor esse conteúdo. Então, leia aí comigo o seguinte. Com relação ao processo conhecido como crossover, podemos afirmar que é o mesmo. Letra A, diminui variabilidade genética. Letra B, separa cromátides homólogas. Letra C, corrige a recombinação gênica. Letra D, aumenta a variabilidade genética. Letra E, troca cromossomos entre genes homólogos, né? E ele traz para vocês. O crossing over, gente, ele é aquele processo que eu falei para vocês de recombinação para que gere para a gente uma variabilidade, né? Então, na verdade, aí, ele aumenta essa variabilidade genética, tá? Seria o que a gente vai marcar. Na próxima questão, fala-se o seguinte. A planta maravilha apresenta indivíduos com flores vermelhas, brancas e rosas. O cruzamento de plantas com flores vermelhas e brancas gera plantas com flores rosas, sendo esse um exemplo claro de... Então, você percebe que eu tenho duas características que geraram uma terceira, né? Eu tenho uma flor vermelha cruzada com uma flor branca, deu ali origem a um terceiro fenótipo, que é a cor rosa. Isso é característica de quê? Se eu perguntasse para vocês qual das duas flores dominou, a vermelha ou a branca, gerando aí a flor cor-de-rosa, quem você me diria que teve aí, né, essa dominância? Talvez você respondeu que nenhuma das duas, né, porque gerou então uma terceira cor. Nesse caso, a gente classifica como uma dominância, então, incompleta, tá? A gente tem o surgimento de um terceiro fenótipo, tá? Vamos então para mais uma. E essa daqui, né, é a questão aí que resume basicamente toda a nossa aula, por isso que eu quero que você tenha muita atenção a ela. E ela fala o seguinte: relacione os conceitos dos verbetes utilizados na genética da primeira coluna com o significado da segunda. Então, você percebe que aí ele traz para vocês genótipo, fenótipo, alelo dominante, alelo recessivo, cromossomos homólogos e locus gênico, né? Então, vamos ali para os significados, tá? Ele fala para você, expressam-se mesmo em heterozigose, pareiam-se durante a meiose. Conjuntos de características morfológicas ou funcionais do indivíduo. Local ocupado pelos genes nos cromossomos. Constituição genética dos indivíduos e lá embaixo tem expressa-se apenas em homozigose, tá? Então, fazendo essa leitura, vamos então colocar cada, né, palavra dentro do seu significado. Quem são ali, né, quem é
que se expressa mesmo em heterozigose. É aquele indivíduo que ele é dominante. Você pode ter um azão-azinho, né, que é o heterozigoto, e mesmo assim, aquela característica ela vai se expressar, certo? Pareiam-se durante a meiose. Gente, falou de meiose, divisão celular, quem vai ter esse pareamento, nessa junção, são os cromossomos homólogos, certo? Conjuntos de características morfológicas ou funcionais do indivíduo, isso é o teu fenótipo, tá, gente? Conjunto das tuas características. Local ocupado pelos genes no cromossomo, o que é isso? Local, lembra lá que a gente pontuou? Locus, certo? Constituição genética dos indivíduos, esse é o teu genótipo. Expressa-se apenas em homozigose, né, quando eu tenho ali a repetição, seria então o indivíduo recessivo, tá certo? Na sequência, então, ficaria pra gente a letra D, tá certo? A gente fica por aqui, então, nessa nossa aulinha de genética básica. Não esqueçam, por favor, de acessar o plano de estudo para que vocês tenham maiores informações. Eu tenho certeza que você absorveu muito conteúdo hoje e eu tô aqui te esperando numa próxima aula.